Olá a todos, sejam bem-vindos aqui então a mais um episódio. Hoje vamos falar de uma coisa muito particular que não costumamos falar muito, que é do aspect ratio ou do rácio ou do formato da nossa imagem, que basicamente é a razão entre o comprimento e a largura da mesma. E vamos falar nisto porquê? Porque eu acho que muitos de nós não dão a devida importância a isto, ok? E a ideia deste vídeo surgiu outro dia na conversa que tive com o Hugo Santos. Se quiserem, também deixo o link aqui para assistirem. E é uma coisa sobre a qual eu tenho pensado, mas ainda não tinha surgido a ideia de fazer um vídeo. E depois da conversa com ele, surgiu a ideia e decidi fazê-lo. Antes de avançar, quero-vos só dizer que a minha agenda de workshops até dezembro deste ano está toda no meu site, portanto, se quiserem consultar, força. E tenho-vos a dizer só que, para além dos workshops normais, tenho três expedições: expedição à Noruega, expedição aos Picos da Europa e expedição ao Gerês, les a les, ok? E para além disso, há um workshop diferente que vai ser feito em conjunto com o Luís Afonso, de 3 a 5 de junho na Serra da Estrela. Está tudo no meu site. Qualquer dúvida podem me perguntar, mas está lá a informação toda, ok? Força. Continuando. Portanto, aspect ratio. A ideia aqui é tentar perceber como é que isto tem um impacto na nossa fotografia e como é que podemos usá-lo para contar uma história ou para transmitir uma emoção quando mostramos uma imagem a alguém, ok? Portanto, como eu disse antes, a definição do formato ou do aspect ratio é basicamente a razão entre comprimento e altura da nossa fotografia. Ajuda-nos muitas das vezes a escolher o que pomos dentro da nossa imagem e fora, portanto, não deixa de ser um corte, não é? Porque normalmente os sensores são todos 3x2, com exceção aqui do sistema micro 4/3 e penso que do médio formato da Fuji, que são 4x3, que eu sou mais adepto. E também mudam um bocadinho, para além de nos ajudarem a tirar coisas da nossa imagem e a escolher melhor o que vamos colocar dentro do nosso retângulozinho ou quadrado, também muda um bocadinho a emoção que essa imagem transmite, e já vamos lá, ok? E é por aí que eu quero ir mais, porque é essa parte que eu acho mais interessante. E quando fiz alguma pesquisa sobre isto em fotografia, encontrei pouco, pelo menos a nível superficial, não fiz uma investigação profundíssima, ok? E o que eu vou dizer aqui também é um bocadinho a minha opinião, baseada no que vi, no que li, mas tudo que eu encontrei acerca deste assunto foi mais relativamente a cinema. E é muito giro porque, de facto, há coisas que eu já pensava sobre o assunto e que, de facto, batem certo. É muito giro pensar nisto assim. Depois vou-vos mostrar também alguns exemplos, né, de imagens minhas com diferentes formatos. E vou-vos dizer o porquê que eu escolhi um ou outro, ou porque é que eu ainda escolhi um e depois acabei por mudar no final. Mas, antes disso, e eu não vou pôr aqui os filmes que eu encontrei que têm diferentes aspect ratio ou formatos, mas depois vocês podem ver, eu deixo o link para o trailer ou algo do género na descrição e vocês podem ver. Portanto, há um filme que é muito interessante. Portanto, o aspect ratio, imaginem um quadrado, não é? E imaginem um widescreen, tipo 16:9 ou mais. E se vocês pensarem, é um filme que se chama Mummy. Não vamos agora entrar aqui em detalhes da história do filme, mas basicamente há alturas do filme em que o formato é 1:1 e tem que ver muito com a intimidade que há entre as personagens, ok? E, portanto, o 1:1 fecha um bocadinho e tira tudo que está à volta, portanto, simplifica e cria intimidade entre as personagens que estão dentro da imagem que estamos a ver. Depois há alturas em que há cenários mais alegres e com mais energia, sejam eles de alegria ou em alguns momentos de fúria do miúdo, que faz parte da história, que é a parte central também da história, em que o ecrã fica com um rácio de 1,85:1, portanto é bastante wide, é um bocadinho mais que 16:9, e portanto muda muito aqui a mensagem que a pessoa que realizou o filme quis transmitir, ok? Também temos que é um filme que é A Ghost Story, que o formato é sempre 1,37:1, portanto é quase um quadrado, e a ideia é criar um bocadinho de claustrofobia, portanto a pessoa é como se estivesse presa, não é?
e faz-nos sentir isso também a nós, porque estamos num ecrã com barras pretas e, portanto, sentimos que estamos fechados. E ainda há outro que é um filme que se chama It Comes at Night, que já é filmado numa vista panorâmica, que é 2,39 por 1, mas há uma cena em que aquilo começa a ficar mais complicado, é um filme de terror, e o ecrã começa a fechar devagarinho, de uma forma quase imperceptível, até ficarmos a ver o filme por uma barra simples, mas é para criar tensão, basicamente. E tudo isto se pode aplicar à fotografia, como vocês podem estar aqui já agora, já estamos a chegar lá, não é? Depois há outro filme que toda a gente conhece, que é o Interstellar, que basicamente eles mudam sempre o formato quando estão dentro da nave espacial e no espaço, ok? Na nave espacial temos as barras pretas para o widescreen e depois acho que passa para a IMAX e enche o ecrã totalmente quando estão fora da nave e no espaço, para dar mais a noção de grandiosidade. Portanto, isto tudo pode-se aplicar a fotografias. Antes de passarmos para as fotografias em si, quero-vos dar um conselho. Portanto, há na vossa máquina, possivelmente, uma ferramenta, que eu vou-vos mostrar agora como é que está na minha, em que podemos mudar o formato em que estamos a fotografar no momento, ok? Se fotografarmos em RAW, ele nunca vai fazer um crop definitivo. Quando abrirmos no Lightroom ou no programa de edição, o resto da imagem está lá, mas já vem com o crop feito que a gente escolheu no terreno. E é uma ajuda para compormos e para termos noção do que queremos fazer com aquela imagem no final, ok? Eu uso mesmo muito isto. Portanto, é mais ou menos aqui, podem escolher e neste caso o que a máquina faz é colocar-me umas barras pretas nos sítios em que a fotografia vai ser cortada e eu consigo compor de uma forma mais acertada dentro já daquele formato. Agora, passando aqui para as fotografias e para eu vos mostrar um bocadinho, o que é que a maneira como eu construí estas imagens e porque é que eu fiz desta forma, ok? E eu acho isto importante. E vamos agora passar então às fotografias. A primeira fotografia é esta, e foi feita nos Picos da Europa. Portanto, isto aqui, a ideia seria mostrar uma pequena zona do bosque em que a variedade de tons e texturas era grande, mas era uma coisa pequena, era um sítio pequenino que era muito bonito. Mas a primeira vez que eu publiquei esta fotografia, eu na verdade publiquei-a assim, a 16:9. E vocês estão a ver que isto, pelo menos para mim, dá-me logo a ideia de um sítio que é maior, é extenso e pouco pessoal. Portanto, menos íntimo do que o 4:3, que não é um quadrado, mas é mais próximo de um quadrado que um 16:9, como é óbvio. E para além de, a meu ver, adicionar coisas à imagem, portanto, a parte de cima que tem mais cores, etc., e, portanto, preenchendo a imagem melhor, para além disso, também acho que dá uma ideia de um lugar mais nosso, não é? Porque o 16:9 é mais expansivo e parece um espaço maior, automaticamente, ok? Depois, portanto, aqui é um bocado isso. Depois, aqui nesta imagem, que é 1:1, porque é que eu fotografei a 1:1? Isto aqui é um sítio complicado, não é? E é um sítio em que a gente se sentia sozinho. E, mais uma vez, apesar de não ser um sítio claustrofóbico, mas é um sítio em que a gente se sente isolado. E, portanto, o 1:1, nós também podíamos argumentar que um 16:9 com a árvore sozinha a um canto criaria um sentimento ainda mais de solidão e de espaço vazio, não é? Com espaço negativo. No entanto, como eu disse ao início, os aspectos e os formatos também servem para a gente escolher o que inclui e o que exclui do nosso frame, ok? E neste caso foi para duas coisas. Foi para isolar esta árvore, ok? E também para excluir a árvore que estava ali ao lado. Se eu fotografasse em 4:3, era o que acontecia. Ou incluía aquela árvore, ou então iria pôr a minha árvore, que era o meu sujeito, encostado à direita, com os ramos a apontar para uma zona que eu não gostei de ver, ok? Aqui, portanto, a anterior era um bocado as duas coisas, o que incluir e o que não incluir, e também a sensação de estar sozinho. Esta aqui
é engraçado, porque esta aqui eu fotografei a 4x3, não é? E se vocês repararem, a ideia disto é criar, porque temos aqui muito espaço negativo, não é? Mas a ideia é mesmo tê-lo aqui para dar a ideia de grandiosidade. Portanto, cria aqui um espaço que põe a montanha no alto e faz com que ela seja gigante. Imaginemos que estamos a fotografar uma paisagem, é uma montanha. Porque é que a gente não fotografaria a 16:9? Porque a montanha fica, se repararem, fica muito mais pequenina, não é? Ela está lá, mas a carga que passa emocional, de grandiosidade e de impacto é muito mais pequena quando temos esta fotografia a 16:9 do que quando a temos a 4:3, ok? Portanto, se virem 16:9, está pequenina, 4:3 ela cresce imenso. E é isto que se calhar é preciso dar mais atenção em determinadas situações para que as imagens de facto passem a mensagem e a emoção que nós queremos transmitir a quem as vê, não é? Aqui nesta imagem Levitation também escolhi um formato que não é 16:9, é 16:10. E isso basicamente foi só para ajustar, mais uma vez, porque se fosse 16:9 ia-me cortar aqui um bocado desta nuvem, e o 16:10 permitiu-me, na mesma, dar a ideia de um sítio grande. Portanto, é um formato expansivo, deixa-nos ver uma paisagem grande, mas também, como estas montanhas, agora é um bocadinho ao contrário, acho eu, pelo menos para mim, isto é só a minha opinião, atenção, vocês podem discordar de tudo que eu estou a dizer. Como estas montanhas não são tão altas nem tão imponentes como a anterior, até porque estas estou a vê-las de cima para baixo e a outra está a ver de baixo para cima, o formato 4:3 aqui faz com que elas ainda fiquem mais pequenas, porque ainda as põem mais em baixo, ok? E tira um bocadinho daquela sensação de grandiosidade do espaço que o 16:10 acho que dá. E lá está. O formato é importante para criar este tipo de sensações para quem vê, não é? Outra imagem, agora aqui. Esta aqui, Protectors. Eu não sei se esta edição não sei se esta é a edição final, mas pronto. Mas para o caso, que é para ver o formato, serve. Aqui o 4:3, fotografei 4:3 e não fotografei de maneira mais nenhuma. Portanto, se vocês fotografarem isto a 5:4 ou 16:9, vão começar a cortar coisas da imagem que eu não queria que acontecesse, ou incluir coisas que estão fora que eu também não queria que acontecesse. Aqui, basicamente, o que faz é fechar esta pequena árvore que está aqui no meio por estas duas, que a fecham aqui e que a estão a proteger, não é? E os ramos que estão ao lado, basicamente, estão a afastar tudo que se tenta aproximar da árvore que está no centro, aumentando esta sensação de proteção e de intimidade entre as três árvores. Se isto fosse um quadrado, ia perder um bocadinho, ou até podemos experimentar, ia perder um bocadinho a parte dos ramos que estão a separar, a tentar afastar o resto, ok? Continuamos a ter aquele encaixe da árvore pequena no meio das outras duas, mas perdemos aquela energia das árvores, que supostamente são os pais da árvore que está no meio, a afastar o resto. Portanto, todas estas coisas precisam de ser tidas em conta para a mensagem final passar de forma clara para quem está a ver. Agora temos aqui outra, que são estas árvores, e aqui eu quero, mais uma vez, dar ênfase a uma interação, que são as árvores a dar as mãos. Portanto, elas estão afastadas ligeiramente e parece que este ramo e este se estão a aproximar para elas se cumprimentarem, ok? E, portanto, aqui o 16:10 também foi um formato que eu achei que funcionava bem. Porquê? Porque, para além de dar ênfase a esta interação, que é uma interação horizontal, não é uma interação vertical, para além disso, corta um bocadinho menos que o 16:9 a imponência das árvores na vertical, porque as árvores são, pelo menos na maioria dos casos, coisas verticais. Se vocês virem esta fotografia em 4:3, que está aqui, estão a ver que esta interação parece que se perdeu, não é? Primeiro começam a aparecer mais coisas, não é? E depois, a interação que era horizontal, e que para mim aqui é óbvia, aqui perde-se. E às vezes estão a ver que não há mais nenhum crop. O único crop é vertical para mudar o formato. E eu às vezes acho que isto é suficiente para uma fotografia funcionar ou não funcionar. Okay? E por isso é que é importante no terreno termos aquela ferramenta que eu falei há pouco,
de cortarmos na hora para percebermos se estamos a fazer uma coisa que funciona para nós. Esta fotografia é outra, que eu fotografei isto em 16:9, porquê? Porque o 16:9 aqui fazia com que um dos elementos muito importantes desta fotografia, que é a luz, é central e expande e ocupa aquele espaço todo, não é? E aqui claramente é uma coisa importante e dá aquela contraluz nas árvores e a luz parece que vai diminuindo, parece que não vai diminuindo do topo para baixo, mas a luz ocupa um espaço central e muito importante. E, portanto, a importância relativa deste elemento é gigante. Quando a gente passa para aqui, 4:3, estão a ver a diferença? A luz perdeu uma importância gigante, a meu ver. 4:3, 16:9. É uma diferença muito grande. E depois, e para além disso, há aqui uma zona em baixo que tem mais luz, que também tira um bocadinho aquela sensação que tínhamos há pouco de a luz ir só descendo, mas aqui temos uma interrupção, a luz vai descendo e depois aparece aqui umas coisas mais... Eu podia ter removido isto, ok? Mas mesmo que eu removesse isto, não ia resolver o problema da luz ocupar aquele espaço e ter aquela importância relativa tão grande do 16:9. E esta era a última fotografia, portanto, eu espero que isto tenha servido para vos alertar para esta temática, não é? Espero que não tenha sido muito confuso o vídeo. Deixem os vossos comentários, o que é que acham disto. Eu acho que é uma coisa importante, acho que é uma coisa a que devemos dar atenção cada vez mais, porque acho que passa um bocadinho ao lado. Se calhar temos sempre tendência a usar o sensor todo, que normalmente é 3:2, não é? Para não perdermos pixels, mas deixem lá os pixels e acho que é melhor preocuparem-se com, de facto, a sensação e a emoção que passamos quando fazemos uma imagem e o formato da imagem é importante. Meus amigos, não se esqueçam, mais uma vez, dos workshops e das expedições. Estão os links na descrição. Um grande abraço e até uma próxima. Foi um prazer. Tchau!